Eu acredito que sim. O PT ele fez uma forte caminhada rumo ao centro. E o que é interessante, se a gente for pegar esses destaques que foram levantados, principalmente o Gabeira, a Manuela em Porto Alegre, eu até levantaria o caso da Soninha em São Paulo, que não teve um bom desempenho eleitoral, mas foi uma novidade. PPS. Né? Todos eles trazem uma questão que não é mais ideológica, tão ideológica, mas é uma questão de autenticidade. Eu acho que o Gabeira... E de ética também. Exato. Então, o eleitor, ele, de repente, está abrindo espaço para essas coisas mais autênticas, para as pessoas mais naturais. Agora, assim, até que ponto essa mudança nos meios de comunicação, internet, o YouTube, até que ponto vamos dizer assim, essas possibilidades novas de relação com a sociedade têm influência nisso? Bom, essas novas mídias quebraram, em alguma medida, o monopólio que as mídias tradicionais elas exercem sobre a população, principalmente os canais de televisão. Então, deu oportunidade para novas linhas editoriais. A própria Soninha vem de um canal jovem, né, que é a MTV, ela era apresentadora desses programas e tudo mais. Isso tem trazido um maior engajamento dos jovens dentro da discussão política e tem aberto um espaço novo aí. Agora, muitos estudos já estão trazendo que esses espaços novos, eles estão sendo mais explorados pelos candidatos que já se encontram em vantagem dentro do jogo político. Então, esse potencial ele está sendo muito mais aproveitado por quem já está em posições privilegiadas do que por quem está entrando no jogo agora. Porque, a rigor, se você for fazer um balanço geral, o esquema recurso, apoio político, tempo de televisão e um sistema de alianças partidárias robusto funcionou para todo mundo, né? Claro. Mesmo onde parecia que ele seria rompido, no Rio de Janeiro. Gabeira, né? Qual é o futuro do país do ponto de vista do seu sistema eleitoral? Ele precisa avançar em relação a isso, ou do jeito que está já é suficiente para garantir uma democracia estável, representativa, moderna? Não, de jeito nenhum. Acho que a gente está vivendo, inclusive, uma crise do nosso sistema representativo. Basta ver os níveis de confiança da população na classe política, no Congresso, enfim. De uma maneira geral, a sociedade não está satisfeita. Agora, eu acho que a gente tem algumas linhas, né, alguns caminhos que estão sendo discutidos. Acho que talvez financiamento público para tornar essa questão mais né, equilibrada, talvez uma discussão sobre o sistema de votação, se a gente vai votar em pessoas ou se a gente vai votar em partidos. Enfim, o debate está aberto e a gente tem discutido muito. Há uma contradição aparente entre você ter um sistema eleitoral que garante eleições limpas, uma apuração absolutamente rápida, incontestável, não há contestação ao resultado eleitoral aqui no Brasil, participação de massa no processo eleitoral, e um sistema político que todos os cientistas políticos dizem que já caducou, que do jeito que está não dá, que é responsável por todas as mazelas da política brasileira. Onde é que está a saída para isso? A saída Eu acho que tem dois níveis de instabilidade, né? Quer dizer, uma instabilidade institucional, eu acho que ela é menor do que a instabilidade política, né? Qualquer ator no jogo hoje eleitoral reconhece a democracia como o único jogo a ser jogado no país, quer dizer, não há estratégias alternativas, não há espaço para isso. Então, acho que a democracia como o jogo a ser jogado no Brasil, o jogo político, ela aparentemente está consolidada, enfim, e nasce com a terceira onda da democracia de vários outros países que adotaram essa regra de convivência política. Agora, tem uma outra instabilidade, que é a instabilidade política, a instabilidade que é fruto, em primeiro lugar no Brasil, do número de partidos políticos com representação e com funcionamento, que é muito grande, e da pouca, ou da reduzida estruturação desses partidos e disciplina desses partidos, né? Salvo o Partido dos Trabalhadores, que tem regras, estou falando dos grandes, enfim, você pode ter partidos menores, bem estruturados, mas dos grandes partidos, salvo o Partido dos Trabalhadores, os outros partidos
convivem com uma disciplina muito grande, tanto que o PMDB, por exemplo, enfim, que é tido numa das dimensões como grande vitorioso dessa eleição, não tem o rosto dessa vitória, né? Quer dizer, no PSDB você vê o rosto. Uma pergunta do Rio de Janeiro, interessante. O que pensar de um sistema político onde os partidos têm antes a intenção de poder do que de um planejamento ideológico dos seus projetos? Essa é a impressão de qualquer cidadão no país sobre o seu entorno político, quer dizer, partidos realmente amorfos em diferentes dimensões, né? Essa questão ideológica é importante, a ideologia não morreu, apesar do que dizem muitos, enfim, há muito que ser disputado, ainda que seja num espaço de convergência sobre diferentes políticas grande, né? Ricardo Caldas, quem é mais pragmático no Brasil, o político ou o eleitor? Acho que os dois são pragmáticos, né? E o político talvez até em excesso. Eu só queria dar uma visão talvez diferente, que é a seguinte: do ponto de vista de governo, não há dúvida que há estabilidade, inclusive disciplina partidária. Se a gente pegar os estudos que foram feitos, né, que existem aí na academia, Limonge e tal, quer dizer, eles têm provado que as propostas do governo têm sido aprovadas. E o nosso sistema político, ele sobreviveu inclusive ao impeachment e ele funcionou. Então, do ponto de vista dos políticos, eu acho que é preciso fazer essa diferenciação, não há o que ser mudado, porque o nosso sistema político está funcionando e bem do ponto de vista da governabilidade. O problema é do ponto de vista do eleitor, que não se sente mais representado pelos políticos e não se vê mais identificado com os partidos políticos. Então, são duas perspectivas diferentes. Então, a perspectiva do status quo, né, vamos deixar como está, porque está tudo bem, ela é muito forte. Inclusive, a própria proposta de reforma política do Poder Executivo, agora que está sendo apresentada, é essencialmente aquilo que o senhor Leonardo já falou, que é essencialmente transformar a lista aberta que nós temos numa lista fechada, que para mim não é suficiente. O que seria a solução para você? Na minha forma de ver, eu acho que a gente deveria caminhar em direção a um tipo voto distrital, onde há realmente um controle da sociedade civil sobre o representante. Inclusive com um sistema até de recall que é utilizado nos Estados Unidos. Quando você não está satisfeito com o seu deputado, você pode fazer um abaixo-assinado e convocar uma nova eleição, inclusive para deputado e para governador. O Charles Negra, por exemplo, nos Estados Unidos, ele foi eleito governador baseado num sistema de recall. Eles estavam insatisfeitos com o governador antigo, o estado da Califórnia, eles fizeram um abaixo-assinado, os californianos, e pediram uma nova eleição. Houve, e o Charles Negra, não quero discutir se foi para melhor ou para pior. Mas agora essa mudança de regra de jogo aí não pode ser caminho para se discutir a questão de um eventual terceiro mandato, ainda mais numa crise como essa? Como é que você vê isso? Mas essa que é a questão. Nós não temos hoje, vamos dizer assim, nós temos estabilidade do ponto de vista do governo, de governabilidade, mas do ponto de vista das instituições, nós não temos duas eleições consecutivas com as mesmas normas eleitorais. Quer dizer, cada grupo que está no governo, ele muda as regras para se beneficiar, tá certo? E a questão também do resultado, a gente tem que ver o seguinte. Como é isso? Desde a redemocratização para cá, quais foram as mudanças? Foram pequenas mudanças, por exemplo, voto vinculado, decisões, às vezes, interpretações do TSE. Verticalização. Né? Verticalização, pode haver coligação, não pode haver coligação. Então, nós não temos... Houve mudança também em termos de duração de mandato? Um tinha 5 anos, o outro passou para 4. A reeleição. Não podia reeleição, agora pode reeleição, né? Na cultura política brasileira não haveria, não há reeleição, né? Então a reeleição é uma instituição recente, que tem 10 anos para cá. Então não faz parte da nossa cultura política. E quanto à questão dos resultados... Não fazia, né? Mas está sendo questionado. No processo aí, o que está mais acontecendo é a reeleição. Mas tem um grupo que quer também acabar, tem um grupo propondo o fim da reeleição, justamente por causa da questão da máquina pública. E aí eu queria deixar só um pontinho para reflexão, que eu acho que é importante, é o seguinte: nós temos um sistema eleitoral hoje que ele funciona do ponto de vista da apuração, questão da urna eletrônica, etc. Agora, se a gente pensar na pré-votação, o que nós temos? Uso da máquina pública, compra de votos. Falta de fiscalização. Nós temos uma pergunta de Brasília falta sobre de isso. Prestação de contas. Então, na verdade, os partidos políticos vivem num outro mundo. Que é Vamos ouvir essa pergunta aqui de Brasília. Da não cobrança. Com relação aos políticos com ficha suja, eles poderão tomar posse? Pela lei, atualmente, até onde eu entendo, pode. E há uma discussão se isso é constitucional ou não. Uma das que está promovendo essa discussão é a Associação Brasileira dos Magistrados Brasileiros, a AMB, né? E ela está propondo justamente isso, a questão da ficha suja, etc., né?